Então a igreja dos filipenses nasceu no fulgor da chicotada, literalmente, no seu fundador, que foi o apóstolo Paulo, apanhando na praça pública, passando tudo aquilo que nós vimos na semana passada, no capítulo 1, e que está registrado lá em Atos, no capítulo 16. Situações boas fazem homens fracos. Situações difíceis fazem homens fortes. A igreja de Filipos era uma igreja forte, porque não nasceu na sombra e água fresca, nasceu com problemas. Mas no meio do problema nasceu vendo milagres. Porque Deus não dá aprovação maior do que aquilo que a gente pode suportar. Para que um camarada que nasceu fruto de um terremoto, mas ao mesmo tempo fruto de um milagre? Para que um camarada que teria uma experiência? Imagina o carcereiro de Filipos chegando aqui, nesta igreja, nessa noite, e dizendo: pastor, quero a oportunidade para dar um testemunho. E eu desse o microfone àquele homem. Eles possivelmente diriam o seguinte: eu era um funcionário do governo romano, trabalhando numa prisão, tinha bronca do caminho, porque no passado o cristianismo, que nós chamamos hoje de cristianismo, era chamado os do caminho. E um dia eu recebi lá 2 presos, 2 prisioneiros, os amarrei no tronco, mas por volta da meia-noite eu estava dormindo, não ouvi que eles cantavam, mas eu acordei com um terremoto que abriu as portas da prisão, e eu pensei que os presos teriam ido embora, e eu, pensando nisso, de que eu iria pagar com a própria vida, tentei tirar a minha vida, tentei me matar. Mas um dos prisioneiros disse que eu não me matasse, porque estava tudo sob controle. Deus estava no controle das coisas. E ele disse que ninguém tinha fugido, ninguém tinha ido embora. Quando eu fui ver, realmente não tinha ido. Aí aquilo foi tão tremendo para mim que eu quis ser como eles. Eu quis servir o Deus que esses 2 prisioneiros serviam. E aí eu perguntei para um deles, chamado Paulo, o que é que eu tinha que fazer para ser igual a eles? E ele disse para mim que eu acreditasse, que eu cresce no Senhor Jesus, que eu iria ser salvo, tanto eu quanto a minha casa. E talvez ele dissesse assim: amada igreja, hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então ele nasceu num terremoto, mas ao mesmo tempo num ambiente de milagres. A irmã Lídia, depois dele, pediria o microfone para dar um testemunho, e ela dizia: olha, igreja, graça e paz, deixa eu dar o meu testemunho. Eu ia lá na beira do rio com algumas mulheres buscar a Deus, mas eu ainda não conhecia Ele como conheço hoje. Mas um dia nós estávamos lá só entre nós mulheres e apareceu lá 2 homens. E um deles chamava-se Paulo. E quando ele falou de Jesus, algo entrou no meu coração. E eu passei a conhecer Jesus de verdade. E eu recebi Jesus no meu coração. E eu fiquei tão impactada que eu convidei ele e o seu amigo para pousarem na minha casa. E a Lídia diria: hoje na minha casa tem uma igreja. Talvez fosse mais ou menos por aí. E uma outra moça possivelmente chegaria hoje aqui, era o culto dos testemunhos, e ela pediria a oportunidade. Já que eu dei para os outros 2, vou dar a oportunidade para ela também. E ela diria: vocês não imaginam o que eu passei. Eu, além de escrava, eu era possessa de demônio, e tinha um demônio que adivinhava os jogos. E aquele demônio que estava em mim, toda vez que esses 2 homens passavam, eles diziam: esses aí são servos do Deus Altíssimo. Mas teve uma hora que um deles não gostou disto, se virou e repreendeu o demônio que estava em mim, diria ela. E eu caí como morta. Mas hoje, liberta, eu não sou mais escrava, eu sou uma membro
da igreja de Filipos. Seria mais ou menos por aí que a igreja de Filipos começou.